Os irmãos recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom nós estarmos na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais de sua bendita palavra. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nós só conseguimos entendê-la a partir das suas santas escrituras. O pastor me passou a informação do livro que nós estaremos nesta noite fazendo uma exposição, e nós iremos a ele, o livro de Naum, capítulo de número 1, glória a Deus. Livro de Naum, capítulo de número 1. Fácil de encontrar entre Gênesis e Apocalipse. Essa é velha, né? Entre Gênesis e Apocalipse, mas a gente encontra um pouquinho de paciência, a gente chega lá. Livro de Naum, capítulo de número 1. Glória a Deus, glória a Deus. Naum, capítulo de número 1. Leremos a partir do versículo de número 1 adiante. Glória a Deus. Quando se encontraram, podem dizer amém? Amém. Livro de Naum, capítulo de número 1, versículo 1, está escrito assim: Profecia contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar sua assim. Muito obrigado. Eu espero não ficar abaixo dos comentários que têm sido feitos a respeito desse estudo na quarta-feira aqui. E sabendo que tem sido uma bênção, espero não ficar abaixo disso, não. Né? Que Deus nos dê graça nesta noite para ministrar o coração de sua amada igreja. Meus irmãos, o nome Naum significa consolação. Há um outro nome na Bíblia Sagrada, uma cidade que aparece nas páginas do Novo Testamento, chamada Cafarnaum. Cafarnaum significa casa de consolação. E o nome Naum também é uma das variações do nome de Neemias. E Naum, o Eucosita, esse termo significa que ele veio da cidade Eucoxi, uma cidade da Judéia, um tanto quanto misteriosa. Muitas pessoas não encontraram alguma coisa falando a respeito dela, de como seria a cidade, mas de fato existiu, porque este profeta veio de lá, e a Bíblia é digna de toda a nossa aceitação. Este profeta Naum é levantado por Deus para ir de encontro à cidade mais importante do Império Assírio, chamada de Nínive. Esta cidade que há pouco mais de um século atrás, ou 1000 séculos atrás, recebeu a mensagem de um profeta, que ficou conhecido como o profeta fujão, Jonas. Jonas se nega a pregar em Nínive por causa da sua grande afronta a Deus e do seu desrespeito aos seus inimigos de guerra, mas Deus acaba levando-o a ministrar ali. A mensagem que ele prega é uma mensagem dura,
é uma mensagem terrível, é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de sentença. E quando ele prega, não é que Nínive se converteu a Deus, os ninivitas se voltaram para o Senhor, a tal ponto do próprio Cristo, tanto no Evangelho de Mateus e de Lucas, atestar essa conversão, dizendo para a sua geração: naquele grande dia do juízo, os ninivitas se levantarão e acusarão esta nação, esta geração. E ele diz: porque eles creram em Jonas, e bate no peito dizendo: e eis aqui quem é maior do que Jonas. Se os ninivitas creram no profeta pequeno, por que vocês não creem no maior de todos os profetas, que sou eu, o próprio Deus encarnado, que estou no meio de vocês? Aleluia, aleluia. De fato, eles se converteram, mas o tempo passa. E com o passar do tempo, Nínive torna a comer do vômito que tinha posto para fora um dia. A porca lavada volta ao lamaçal e suja-se, torna-se imunda novamente, esquecendo-se da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor. E é neste momento que Deus vai abrir a boca de Naum, para que vá direcionar uma mensagem, uma sentença, um peso, um juízo, uma acusação contra esta cidade impenitente, sem perdão, sem arrependimento, inescrupulosa, sanguinária, prostituta, lasciva e assassina. E Naum começa o seu livro falando sobre Deus. Aqui ele vai nos mostrar como Deus é. Ele mostra as credenciais daquele que o enviou para pregar contra essa cidade. Naum, no seu capítulo 1, veja aí, em primeiro lugar, todo o poder pertence a Deus, e por isso Deus é paciente. Naum, versículo de número 1, como nós lemos, no versículo de número 12, vai dizer que Deus é zeloso, Deus é vingador, cheio de furor, ele toma vingança contra seus adversários, guarda ira contra seus inimigos. O que isso significa? Significa que Deus tem todo o poder. Guarda a ira significa ele determinou um tempo certo para agir, ele vai agir neste tempo e não vai passar disso. A questão é que Deus é apresentado como um ser paciente, mas o fato dele ser paciente não pode ser compreendido, fica subentendido que Deus é otário, que Deus é idiota. Porque se Deus é paciente, alguns estão acreditando que esta paciência vai fazer com que Deus não derrame o seu castigo sobre a raça humana. E é exatamente isso que está acontecendo com aquele povo. Se ele é paciente, então ele será longânimo conosco. Se ele é paciente, então ele aceita tudo. Se ele é paciente, então nós podemos fazer o que tem na nossa cabeça, que nada vai acontecer conosco. Deus é paciente, mas não é trouxa. Versículo 3. Olha o que diz aí. O Senhor é tardio em graça, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O homem não pode pensar que Deus é muito bom. Quantos já ouviram alguém dizer isso aí? Deus é muito bom. Alguém já ouviu? Pregador dizendo: Deus é muito bom. Coisa nenhuma, Deus não é muito bom. Deus é bom. Tudo que é demais não é perfeito. Deus é perfeito. Deus é bom.
Porque se eu digo que Deus é muito bom, traz a ideia dos ouvintes de que Deus é aquele camarada que aceita tudo. É aquele sujeito cujo amor está acima de sua capacidade de fazer justiça. É aquele ser que é tão amoroso, mas tão amoroso, mas tão amoroso, que deixa impune o culpado. Deus não é assim, Deus é bom. Ele não é muito bom. E aqui está mostrando tal palavra. Ele é tardio em graça, mas não tem o culpado por inocente. E aí, essa figura de que Deus é paciente, Deus é bondoso, e Deus tem todo o poder, irá ser mostrado aí no versículo 7, onde vai dizer a seguinte coisa: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, reconhece que você confiou nele. Agora veja aqui esse contraste que existe aqui, porque por um lado a Bíblia está mostrando um Deus que é irado, um Deus que tem fúria, um Deus que tem ódio, um Deus que vai precipitar seus adversários em terra e irá fazê-los em pó. E por outro lado está mostrando um Deus que é bondoso, um Deus que é uma fortaleza. É por isso que o salmista abre a boca para dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Quem é aquele que faz descer a chuva sobre os maus e os bons? É Deus. Quem é aquele que cobre o campo de sereno? Deus. Quem é aquele que alimenta os pássaros, que cobre os lírios? Deus. Quem é aquele que conhece todos os fios de cabelo pela cabeça de cada um de nós? Deus. Isso são detalhes de um Deus que é amoroso para com a sua criação, feitura de suas mãos. Deus é bom. Deus é bom. Mas veja aí, que essa figura de um Deus irado, e essa figura de um Deus que é bom e que é feliz, parece que na nossa mente limitada humana não se encaixa. Porque nós vivemos a época do evangelho radical, os radicalismos, ou seja, tem um evangelho que está sendo pregado de que Deus é bom. Você vem no domingo, Deus é bom. Vem na quarta, Deus é bom. Na sexta, Deus é bom. Igrejas que só pregam isso. E do outro lado nós temos um outro tipo de mensagem, um outro tipo de igreja que está pregando o seguinte: Deus é irado, Deus é justiça, Deus vai lançar no inferno, Deus vai matar, Deus vai punir. Você vê que a mensagem de Naum aqui é uma mensagem que equilibra a balança. Deus, ao mesmo tempo, Ele é amoroso, ao mesmo tempo, Ele é justo. Ele é bondoso, mas Ele também é justiça. A base do seu trono é verdade e justiça, diz a Bíblia. Mas nós vivemos a época dos radicalismos. Um lado alguém disse: Deus é bom, 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 ao ponto de prometer bênçãos até o ímpio que não serve a Deus. Eu sei que existem bênçãos que Deus derrama sobre todos. Por exemplo, que a chuva Deus derrama sobre todos, tanto quem é mau para quanto quem é bom também. Mas existem bênçãos que são particulares daqueles que realmente servem a Deus de coração. Aleluia. E nós estamos vendo igrejas e pregadores profetizando bênçãos para ímpios que na verdade só deveriam ser lançadas sobre a vida de cristãos. Ninguém serve a Deus. E aí o ímpio se ilude e diz: por que não acontece? Simples, a mensagem não é para você. Pregadores que prometem promessas de Deus para o ímpio, que na verdade são promessas escritas ao justo, aquele que serve a Deus. E isso está acontecendo hoje. E por outro lado, nós temos um tipo de pregação que lança todo mundo no inferno. Que nada pode, que tudo é pecado, que tudo é errado. Você tem que jejuar 40 dias como Moisés fez, meu irmão, senão você não sobe para o céu, senão você não tem intimidade com Deus. Você entendendo?
E na verdade, Naum equilibra as coisas. Deus é justo. O amor dele não é maior do que a sua justiça, nem a sua justiça é maior do que o seu amor. Mas aí o contraste começa a mudar aqui. Deus, ele é paciente, como está mostrando aí, Naum, capítulo 1, versículo 1. Deus é também poderoso, no versículo 4, no versículo 6, você vê isso. E Deus é bondoso, no versículo 7. Agora vejamos como Deus irá agir em relação a esta cidade. E daqui a pouco eu falo para vocês quais eram as práticas dessa cidade e o porquê de Deus estar tão irado contra ela. Mas vejamos primeiramente como Deus irá agir. Deus irá agir como um dilúvio. Capítulo 1, versículo 8. Com uma inundação transbordante acabará de uma vez com Nínive, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Você lembra do dilúvio? Quantas pessoas restaram? Apenas 8 pessoas. Deus está dizendo: eu, quando for contra esta cidade impenitente, prostituta, eu vou como um dilúvio, como uma inundação. E existem poucas coisas na terra hoje mais poderosas do que a água. Quando a água bate com ímpeto contra uma casa, contra uma cidade, contra uma pessoa, contra um bairro, ela leva tudo, ela detona tudo, ela arrebenta com tudo, ela mata, ela afoga, ela dilacera. A água também corta. Alguém já assistiu vídeos na internet de jato de água forte, que faz, corta até ferro. A água tão sensível, né? Tão macia. Mas o camarada pular de uma altura considerável em cima dela, sem que mexa nela antes da queda da pessoa ali, a pessoa só para queimadura. O risco até de quebrar o osso do seu corpo batendo nela de peito. Como uma inundação, eu vou ir. Agora, o crente de açúcar, quando ouve esse tipo de palavra em relação a um Deus, que ele fica ouvindo o dia inteiro, ou o tempo inteiro, que é bondoso, que é paciente, ele se dilacera. Aquele crente que só ouve mensagem light, mel, quando ouve um tipo de exposição, como a exposição do livro de Naum, ele se assusta, porque ele pensa que não é meu Deus, não, de fato não é. Porque o Deus bíblico é este aqui. É um Deus que quando vai ao ataque, ele não deixa nem ramo e nem raiz, como diz Malaquias capítulo 4, parte final do versículo 1. Quando Deus quer consumir algo, ele consome, não resta pó, não resta nada, como uma inundação. Quem é que segura as águas quando ela vem com força? Aleluia. Qual casa subsiste? Como uma inundação aqui, meus irmãos. Como uma inundação aqui fala sobre mortes. Mortes que também estão relacionadas ao pânico. Porque quando há uma inundação, corpos estão lançados ao mar. Corpos estão caídos, estão a boiar. Isso é pânico. Isso é um horror. Isso é amedrontador. Isso causa um temor. E Deus diz: eu vou agir como um dilúvio. E fala que ele vai lançar as trevas sobre este povo. Trevas aqui é como que uma pessoa estivesse andando em um bairro desconhecido e de repente falta luz. E não tem lua no céu e nem estrelas. E a gritaria começa ao redor dele. E ele está num bairro desconhecido, está tudo escuro, ele não enxerga nada. Imagina o pânico que essa pessoa não deve sentir. Imagina o medo que essa pessoa não deve sentir. E Deus está dizendo: eu vou ser trevas para este povo. Eu vou ser como uma escuridão para este povo. Deus irá agir assim para com este povo. Agora, por que Deus está irado com este povo? Porque um Deus que está escrito aqui, as suas credenciais, um Deus que é bom,
Um Deus que é tardio em graça, um Deus que é paciente, vai agir assim. Isso não parece com o Deus que eu conheço, isso não parece com o Deus que eu já ouvi falar, isso não parece com o Deus que eu leio nos livros. Porque Deus está agindo assim? Não é à toa. Deus não está indo batalhar contra pessoas inocentes. Deus não está indo pelejar contra pessoas carentes. Porque Deus está irado. Nínive é uma cidade de bêbados. Capítulo 1, versículo 10. Veja aí. Porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos com palha seca. Nínive era a cidade que o povo gostava de virar à noite bebendo. Nínive era a cidade onde as pessoas gostavam de se embriagar até trocar as penas e cair no chão até passar mal, literalmente. Nínive era a cidade onde o povo gostava de beber, das festas, das danças, das farras, e não se preocupava mais nada. É a cidade daqueles que bebem e depois que caem bêbados, ao despertar dizem: beberei novamente. Nínive é a cidade das pessoas que gostam de beber. E Salomão diz que quando o homem bebe o vinho e bebida forte, isso faz com que ele fale coisas inúteis e aprecie mulheres que não lhe pertencem. A bebida faz o homem olhar para onde não deve, faz falar o que não devia falar, faz agir como não deveria agir. Os ninivitas agem assim. É uma cidade de bêbados, é uma cidade de ébrios. Segundo lugar, porque Deus está irado. Porque Nínive é uma cidade de zombadores. Capítulo 1, versículo 11. Deus diz: de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Quem maquinou o mal e quem é o conselheiro vil? Quem maquina o mal sendo aquele rei da Síria. O conselheiro vil é Rabisaque, seu mordomo. Você se lembra da história de Ezequias? Senaqueribe se levanta. Rabisaque se levanta e diz assim: Ezequias, vocês estão pensando que o Deus de vocês pode livrar vocês? Quando eu tomar essa cidade aí, eu vou fazer vocês beberem a própria urina e comerem a própria criança. Isso é afronta. Isso é zombaria. Se existe uma coisa que Deus não aceita, é zombaria. Zombaria. Pessoas que zombavam do certo. Pessoas que zombavam do que é correto. Pessoas que zombavam da divindade. Pessoas que zombavam de Deus. Zombaria. A cidade dos zombadores. Daqueles que estavam dizendo, batendo o peito, dizendo: quem é Deus para livrar vocês? Eu tenho poder. Eu tenho força. Zombadores. Esta também era uma cidade de roubo, de corrupção e de derramamento de sangue inocente. Veja aí, no capítulo 2 agora, e no versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Depois nós leremos o capítulo 3. Capítulo 2, versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse. O leão arrebatava. A palavra arrebatar aqui é taraf. Taraf é rasgar a presa ao meio, em pedaços, é arrancar, é destruir, é também roubar. Estrangulava a presa. Deus compara os ninivitas a leões quando vão ao ataque. E o ataque de leão é um ataque feroz. Deus compara a ferocidade do leão ao ímpeto de guerra, a sede de sangue que aquele povo tinha na hora de matar seus inimigos.
Enchia de presas as suas cavernas, os seus covis e rapina é roubo. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada, e devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ou cidade sanguinária, que está toda cheia de mentiras e de rapina, e não se aparta dela o roubo. Nínive era a cidade dos corruptos. Era a cidade que o necessitado tinha seu direito roubado, porque o juiz recebia socorro da pessoa rica. Era a cidade dos assassinatos, a cidade do derramamento de sangue. Era também a cidade das mentiras, como está bem escrito aí. Por que Deus é irado? Porque Nínive é uma cidade de mentira. Como pode numa boca proceder coisa boa e coisa má? Proceder bênção e maldição. Agora, eu me reporto à igreja do Senhor com muito respeito, é claro. O que tem estado na nossa língua hoje? Verdade ou mentira? Porque se nós pensarmos que nós iremos escapar da ira de Deus, do juízo de Deus, nós estamos muito enganados. A Bíblia diz que Deus não perdoou, não poupou nem mesmo os anjos de sua glória quando pecaram, mas os precipitou em abismos. O que é um homem? Cidade de mentiras. Era também uma cidade lasciva, sensual, promíscua, feiticeira. Naum capítulo 3, versículo 4. Por que Deus está irado? Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. A cidade das vestimentas sensuais, a cidade das calças coladas, dos vestidos indecorosos, dos bustos para fora. A cidade do vocabulário chulo, das palavras torpes, dos xingamentos, das músicas vis, apodrecidas. A cidade das blasfêmias. A cidade onde um homem não respeita a mulher alheia, a mulher não respeita o marido alheio. A cidade onde até crianças são sensualizadas, se vestem como adulto. Ó, aqui entre nós, aqui, ó, bem pertinho. Será que nós estamos diferentes de Nínive? Será que o mundo atual está diferente dessa cidade? Pestilências, derramamento de sangue, corrupção. Estamos em época eleitoral, não é? Já tem uma lei, eu acho que é de 80 essa lei. Qualquer crime que o camarada cometer nesta época não vai preso até terminar as eleições. Porque um voto vale mais que um sangue derramado. Estamos diferentes. Essa cidade é a cidade da morte. Era a cidade do sangue derramado. A cidade onde a inocência não era respeitada. Olha para mim aqui. Mais de 2 milhões de crianças são abortadas todo mundo nos Estados Unidos, não é no mundo inteiro, não nos Estados Unidos. O local que deveria ser o local mais seguro do mundo, o ventre da mãe, a criança não é protegida, não é guardada.
Mas Deus está vendo tudo. Deus não está cego. Se estes juízes canalhas pensam que vão continuar decretando leis, roubando o direito dos pobres e matando inocentes no ventre materno, e que vão passar impune, eles estão enganados. Haverá um dia de acerto de contas, o santo tribunal se estabelecerá entre o céu e a terra, e abrir-se-ão os livros, e os homens serão julgados conforme tudo aquilo que neles estão escritos. Haverá um dia de acerto de contas. Aquele que é juiz hoje, está sentado numa cadeira, naquele dia vai estar ali embaixo e verá Cristo com o olho como chama de fogo, com cetro de ferro para reger nações nas mãos, decretar sentença, julgada e condenada. A tua parte é do fogo de enxofre, preparado para Satanás e seus demônios. Aparta-se de mim, maldito, porque nunca te conheci. Os mentirosos ficarão de fora. Os adúlteros ficarão de fora. Os corruptos e corruptores ficarão de fora. Os imorais, os imundos, os prostitutos, homossexuais, abomináveis, todos ficarão de fora. Aleluia. Deus está mostrando em relação a esta cidade aqui que Ele não é um Deus que fica conivente com o pecado e com o erro. E o erro de quem pratica coisas imorais, coisas ilícitas, coisas sujas, é achar que porque tem dinheiro que vai sair livre. Porque hoje se comete um estupro e se mata, vai para a prisão, molha a mão de um juiz e é livre de nada. Se pega um carro embriagado e mata uma família inteira, sai no mesmo dia. E a família enlutada, onde fica? E a justiça? A justiça torcida. E gritou a Abacuque: até quando, Deus? Porque Abacuque tem relação com Deus de Naum. Até quando? Até quando eu vou ver a injustiça? Até quando eu vou ver as leis sendo torcidas? Até quando eu vou ver o bandido se alegrando e o inocente tendo que ficar em casa restrito enquanto eles andam, varridos? Até quando? Porque nós chegamos num ponto crítico que quando o camarada é roubado, o povo culpa a vítima. Se a pessoa está andando na rua, mexendo no celular e é roubada, nos comentários abaixo você vai ver assim também: quem mandou você andar com o celular na mão? O celular é dele. Ele comprou, ele trabalhou por aquilo. Quando foi que a culpa deixou de ser responsabilidade do ladrão, do assaltante, passou para a vítima? Hoje, você vê que não é feio mais para quem trai, mas para quem foi traído. O povo zomba de quem foi traído, não de quem traiu. Nível assim. A cidade da corrupção, a cidade que o bem é chamado de mal e o mal chamado de bem, tudo distorce. Nível se parece muito com a nossa cidade, com o nosso país, com o mundo atual que nós estamos inseridos. Agora veja a soberba dessa cidade, que se acha acima de tudo, que se acha acima do bem e do mal, que pensa que vai sair impune, que acha que não haverá um dia de prestação de contas. Olha a soberba dela, olha a soberba dos assírios, olha a soberba dos ninivitas. Isaías capítulo de número 10. Vamos lá. Isaías, capítulo número 10. Você vai ver aí
a soberba dos ninivitas, que na verdade é a capital da Síria. E Deus, quando vai relacionar a Síria, Deus fala sobre os ninivitas, a cidade de Nínive. É o mesmo povo. Isaías 10. Isaías capítulo 10, versículo 9. Eles falando, ó, porque Ezequias se recusou a ouvir Senaqueribe, o rei da Síria, não deixou ele entrar na cidade de Judá. Aí ele diz: não é calmo como Carquemis, não é Armate como Arpade, e Samaria como Damasco. Estou dizendo, essas cidades aí que eu citei agora, que vocês pensavam que era forte, eles também pensavam que eu não invadia eles. Eles também fizeram resistência a mim, viu? Aonde estão eles agora, debaixo dos meus pés? Eu venci eles. E Nínive também se orgulhava disso. A Síria se orgulhava disso. É isso que estou mostrando aqui. Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém a seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte desse ano em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porque disse: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque eu sou prudente, removi os limites dos povos, eu roubei seus tesouros, e como valente abate aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca ou murmurasse. Está dizendo, eu cheguei nas nações como se eu fosse um ladrão. E as nações eram como uma ave que protegia seus filhotes e os seus ovos. Eu coloquei a minha mão e eu arranquei os filhotes e os ovos do ninho. E eles, como uma ave, não conseguiram me parar. E vocês também não vão conseguir. A Síria soberba. Os ninivitas soberbos. Eu faço, eu conquisto, eu ganho dinheiro. Se me acionar da justiça, eu vou corromper o juiz. Ninguém me prende. Eu sou livre. Se me segurar, eu escorrego. Se me prende, eu escapo. Ninguém consegue me parar. Mas olha aí, Deus responde a eles. Olha, Deus respondendo ao soberbo, ao arrogante, ao que pensa que está acima do bem e do mal. Isaías 10, 15 e 19. Porventura gloriar o machado contra o que corta com ele? Quem é maior, o machado ou quem está com o machado na mão? Quem é que tem a força, o machado ou quem está segurando o machado? Porque sem quem está segurando o machado não é nada. Um pedaço de pau, um pedaço de ferro jogado a terra. Deus está dizendo, vocês só com um pedaço de ferro inútil, enferrujado. Um pedaço de pau podre. Se a minha mão não tivesse usado vocês para vencer essas guerras aí, vocês não teriam vencido. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês só conquistaram isso porque eu permiti. Porque se eu não deixasse, vocês não iriam conseguir. Deus está colocando o soberbo no seu lugar. Presumirá a serra, o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam. Deus está perguntando assim, peraí, quem que movimenta quem? É a serra que movimenta o serrador ou o serrador que movimenta a serra? O serrador. Ou a vara levanta como não sendo pau. Levantar-se como não sendo pau. Ou seja, quem é que levanta quem? É a vara que levanta quem está segurando ela? Ou é quem está segurando que levanta ela? Quem está segurando. Deus está dizendo para os soberbos, se vocês pensam que vocês mandam, que vocês fazem, que vocês vão,
que vocês e ali, vocês estão muito enganados. Eu fiz todas essas coisas. Eu realizei tudo isso. Veja o versículo 19 ainda de Isaías 10, é Deus falando: e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las. Deus estava profetizando a destruição deles. Vocês são grandes, né? Quando eu colocar minha mão em vocês, o menino vai contar a vida, as árvores das florestas que existem na cidade de vocês. Um menino, uma criança. Versículo 18. É bom ali para nós situarmos. Também consumirá a grota da sua floresta, do seu campo fértil, a fertilidade para subir. Vou parar de mandar chuva. Desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Vou enviar fome. Vocês são fortes, né? Eu vou tirar o sofrimento de vocês. Vocês vão emagrecer, vão definir. É pesado ou não é verdade? É o nosso Deus. Aleluia. Vocês se espantam com isso? Vou fazer vocês passar fome. Mas contra quem Deus está falando? Contra os níveis. Deixa eu alicerçar isso aqui. Rafael falou alguma coisa? Passou uma dúvida ali. Quando Jonas, né, que Deus pede para Jonas e família, vai matar, ele por ter aquela murmuração de querer que o povo de Nínive, né, morresse. Aquilo ali era uma lei permitida por Deus, não era um querer dele, ele vê a intenção do povo de Nínive, não queria nada com Deus, e Deus estava querendo fazer a obra, mas ele estava vendo que o povo não queria. Sim, é o desejo dele. Porque ele conhece a cidade de Nínive, ele sabe que essa é uma cidade que mata muito, que rouba muito. Aí ele deseja que essa cidade seja destruída e que esse povo perca a salvação. Aí há um contraste entre a ira de Deus e a misericórdia de Deus. Porque Deus não manda Jonas pregar arrependimento. Não sei se alguém percebeu isso. Deus não manda ele pregar arrependimento. Deus manda ele pregar contra a cidade. Ele chega e vai dizendo: Deus vai detonar vocês. Deus vai arrebentar com tudo. E o povo se arrepende de uma mensagem assim. Não era para ser o contrário? Ele chega lá com uma mensagem mais light. Ele chega lá com uma mensagem dura, mas depois da mensagem dura ele fala assim: mas Deus é misericordioso, Ele vai perdoar vocês se vocês se arrependerem. Ele não disse isso, ele disse assim: Deus vai destruir vocês. O povo se arrependeu uma mensagem dura. Aí Deus, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que o arrependimento da cidade era sincero, mas era o desejo de Jonas que o povo fosse destruído. Porque ele queria que aquele povo fosse destruído de fato, que eles não se arrependessem. Ele desejava isso, por isso que ele não queria pregar. Por isso. Porque ele acreditava que, de alguma maneira, Deus poderia fazer o povo se arrepender com a mensagem dele. Ele não queria pregar. Ele está pensando assim: eu sei que se eu pregar, o povo vai se arrepender, então eu não vou pregar não. Eu não quero que ele se arrependa, eu quero que ele se lasque. É isso. Eu quero que eles vá para o inferno. Jonas queria isso. Como eu ia dizendo, é até essa parte para completar essa fala. Quais eram os costumes desses ninivitas? Veja bem, meus irmãos. Esses ninivitas, eles tinham o costume de mutilar seus presos. Eles esfolavam as pessoas. Sabe o que é esfolar? Pegar como se fosse um estilete e começar a arrancar pele por pele da pessoa, enquanto a pessoa está viva gritando. Até que o corpo da pessoa esteja sem a pele. Eles eram acostumados a mutilar. As partes preferidas que eles cortavam eram os narizes e eram as orelhas das pessoas. Eles eram acostumados a cortar a genitália do homem, viravam de cabeça para baixo e deixavam ele gritando diante das esposas e seus filhos. Eles tinham esse costume e eles se alegravam em cima disso. Eles tinham orgulho de agir assim. Eles ficavam felizes em ver a desgraça dos outros. É por isso que Deus está sendo tão duro contra eles. Porque não é uma cidade que não conhece a palavra. Você se lembra que Jonas já foi lá e pregou.
Certamente alguém ali conhecia a história de Jonas. Não é o mesmo povo, né? Não é a mesma geração, na verdade. É o mesmo povo, mas não é a mesma geração. A geração que se arrependeu em Jonas morreram arrependidos, foram salvos. Agora esse povo aqui é uma nova geração que surgiu, que se levantou. Com certeza eles conheciam a história, mas não se arrepende. Não se arrepende. Esse povo era terrível. Um povo violento, um povo sanguinário, um povo que gostava de fazer todo tipo de atrocidade. Desde violência contra crianças, decapitação, empalamento. Não vou nem explicar o que é empalamento, é muito pesado. Terrível. Esse povo era terrível. E Deus está respondendo a eles dizendo: eu vou contra vocês. Deixa eu adiantar aqui. Eu vou contra vocês. Eu vou batalhar contra vocês com a minha mão. Deus está irado. Deus está com raiva. E Deus, olhando para este povo que se considera intocável, inalcançável, impune, onipotentes, porque tinham fama, porque tinham dinheiro, porque eram grandes. Olha aí, Deus ainda está falando e respondendo a soberba deste povo. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 9. Naum, capítulo 1, versículo de número 9. Deus respondendo ao soberbo: que pensais vós contra o Senhor? Como quem diz, vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês são quem? Quem são vocês? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Sabe o que é não se levantará 2 vezes? Deus está dizendo assim: eu vou destruir vocês de uma maneira que vocês nunca mais conseguirão se reerguer. Eu vou matar todo mundo, não vai restar nada. Nem descendente nenhum dos que habitam nessa cidade, ninguém. Eu vou varrer vocês. Vocês vão deixar de existir. Será que essa profecia se cumpriu? Daqui a pouco nós vamos ver. Deus ainda está respondendo a este povo no versículo 12, no capítulo 1. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais, porque eu vou destruir por completo. Vocês estão se sentindo seguros, vocês têm dinheiro, que a cidade de vocês é fortificada. Nínive, a semelhança da cidade de Jericó, era uma cidade de muros altíssimos e intransponíveis. Era uma cidade toda murada, toda guardada, toda protegida, segura. Eles se gabavam disso, dizendo: ninguém pega a gente. A gente rouba e entra para dentro. Quem é que vem atrás da gente? Não tem como entrar aqui. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós somos os intocáveis. Ninguém prende a gente. Ninguém encontra a gente. Será que é diferente da atitude dos corruptos hoje? Dos juízes, de alguns políticos sem vergonha, porque tem impunidade? Ninguém prende a gente. Então nós estamos impunes. Ninguém nos alcança, mas Deus dizendo: quem é vocês? Agora veja aí. Deus ainda está falando no capítulo de número 12. Capítulo de número 1 ainda, aliás, capítulo 1, versículo 14 diz: contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome na casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Você sabe o que é vil? Porque és vil. Não sei como está a tradução da Bíblia de vocês aí. Mas vil é nada. Vocês são nada. É isso que Deus está dizendo. Vocês são um nada para mim. Vocês não existem. E eles estão dizendo: nós somos grandes. Deus está dizendo: vocês são nada. Nós somos fortes. Deus está dizendo: vocês são nada.
Nós somos intocáveis, dizer, vocês não são nada. É igual aquele povo da torre. Estão edificando a torre lá em Babel, pensando assim, a torre é grande, é alta. Deus olha de cima e diz assim, eu vou descer para ver lá de baixo, porque é tão pequeno que daqui eu não consigo ver. Isso aqui é ironia que Moisés usa para descrever Deus. Porque nós sabemos que Deus vê tudo de onde ele está, né? Mas Moisés usa a ironia dizendo assim, que os homens estão dizendo, ela é grande que nós estamos construindo. Nós somos fortes, aí Deus está olhando de cima e dizendo assim, o que eles estão fazendo lá? Deixa eu descer para ver. Porque daqui do céu eu não consigo enxergar. De tão pequeno que é. A ironia de Deus. Olha a ironia de Deus. Eles estão pensando que são fortes, mas eles não são nada. Capítulo 2, versículo 11. Vamos adiantar. Para não ser enfadonho. 2:11. Nós já lemos, mas não como resposta de Deus. Por isso você breve nessa parte. Ó. Onde está agora o ouvido dos leões e as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão? Haver ninguém, do leão, sem haver ninguém que os espantasse. Só que Deus dizendo, por uma profecia, Deus está falando com eles aqui, e ao mesmo tempo Deus está vendo um nada no local onde eles estão e dizendo, cadê vocês? É como se Deus estivesse olhando para eles dizendo assim, vocês já não existem, eu estou vendo vocês, mas para mim vocês não existem, porque eu vou destruir vocês. Vocês pensam que existem, mas para mim vocês não existem mais. Eu já destruí vocês por antecipação para acabar com a vida de vocês. Isso que Deus está dizendo. Onde estão vocês? Cadê vocês? Onde vocês estão? Cadê o soberbo? Cadê o homem grande? Cadê o homem poderoso? Cadê o rico? Cadê o famoso? Cadê Hitler? Que mandava matar os judeus e matar negro. Cadê ele? Cadê Mussolini? Cadê Che Guevara? Cadê eles? Passaram e acabaram. Tem um carecão aí que ainda está no poder do STF. Mas vai chegar um dia que alguém vai perguntar, cadê Alexandre de Moraes? Cadê? Passou. Já é. O homem pode levantar o beiço, apontar a Deus e amaldiçoá-lo, dizendo que Deus não existe. Cadê? Deus é eterno. Tem um camarada que diz assim, daqui a algum tempo, esse negócio de cristianismo de igreja vai acabar. A Bíblia vai ser simplesmente nada, vai ficar só no museu de história. Morreu. E na casa dele fundaram uma biblioteca de vender Bíblia. Foi vendida até abaixo do preço, a família ficou na pobreza. Cadê ele? Ninguém há que se levante contra Deus e saia impune para contar a história. Nenhum homem. Pode se levantar por um tempo e ficar falando, esbravejando e gritando, se achando o máximo, mas quando Deus se levanta do trono para fazer justiça, ninguém há que permaneça na frente dele. Ninguém há. Deus, quando quer destruir, ele está para comprar. Cadê vocês? Naum capítulo 3, vamos partir para a conclusão agora. Naum capítulo 3, 8:44 já fica. Naum capítulo 3, versículo 5, 6 e 9. Deus está dizendo assim, ó. Naum capítulo 3, 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua vestimenta sobre o teu rosto, as nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Disposição. Como alguém que chega na outra pessoa e pega na roupa e rasga na frente de todo mundo. Diz, olha, é isso aí que vocês estão admirando?
É isso aí que vocês acham grande? Vocês acham uma coisa disso aí? Vocês acham isso aí bonito? Isso aí não é nada. Uma zombaria. E continua. 6. E lançarei sobre ti coisas abomináveis. Meu Deus, isso aqui é pesado demais. Envergonhar-te-ei por ti como espetáculo. Sabe o que é lançar coisa abominável aqui? É como se alguém fosse com uma pá nas fezes de cão, de homem e de gado, enfiasse a pá ali e chegasse para uma pessoa e fizesse assim, ó, em cima da pessoa. É isso que Deus dizendo vai fazer com eles. Eu vou pegar todo tipo de coisa ruim, suja, imunda, e vou lançar em cima de vocês. Imagina alguém indo numa fossa, pegando um balde, colocando o balde, vai chegando para alguém com um balde, fazendo assim na cabeça, virando. É isso que Deus está dizendo que vai fazer com eles. Vou virar excrementos, fezes sobre vocês. E é interessante isso aqui. Quem é que disse que ia fazer o povo de Judá comer fezes e beber urina? Eles. Então eu, além de fazer vocês solverem isso e matar vocês, eu vou derramar excremento e urina sobre o corpo de vocês. Pesado ou não é? É o nosso Deus. Isso assusta. Mas é Deus. E você está perguntando até agora, mas presbítero, e o nome do profeta significa consolo? Até agora eu não estou vendo consolo nem no livro. Só estou vendo pancada. Estou vendo sangue derramado. E estou vendo guerra. Acabou o consolo. Vai chegar. Vai chegar. Deus está falando ainda sobre essa cidade no capítulo de número 9. Versículo de número 9, aliás. Etiópia e Egito eram a sua força e não tinham fim. Put e Líbia foram o seu socorro. Todavia foi levada cativa para o destino. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês estão se gabando que vocês são fortes, que ninguém alcança vocês. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês assim. Vocês se lembram do Egito? Lembrando disso. O que eu fiz com o Egito? Vocês lembram das 10 pragas? Vocês estão lembrados do mar se abrindo? Do que eu fiz com o faraó e seus soldados? Eu vou fazer com vocês é muito pior. O Egito também era soberbo, não vocês são soberbos. E ninguém me impediu de chegar lá e arrebentar com tudo. O que vocês pensam que são para me impedir de fazer a mesma coisa com vocês? Deus fala sobre as cidades vizinhas do Egito. Cidades ao oeste, cidades ao leste, cidades ao sul, ao centro-oeste, que poderiam ajudar o Egito, mas essas cidades também foram detonadas pelas pragas que Deus enviou quando Moisés estendia a sua mão junto com o seu mar. Quem são vocês? Vocês se acham fortes, grandes? Para mim vocês são nada. Agora Deus vai descrever o exército que ele irá levantar contra a cidade de Nínive. Deus descreve o grande exército que ele irá levantar para pôr fim a esta cidade. É o Naum, capítulo 2, versículo 1, do versículo 3 ao 10. Eu vou fazer uma leitura extensiva agora. Não vou entrar em tantos detalhes. Isso aqui dá uma palavra em cada capítulo. Naum, capítulo de número 12, versículo 1, depois nós vamos pular para o 3 e até o 10. O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho e fortalece os ombros, reforça muito o seu poder. 3. Os escudos dos seus valentes serão vermelhos. Olha Deus escrevendo o exército vai contra eles. O escudo será vermelho. Os homens amorosos estarão vestidos de escarlate.
os carros como tochas candejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Por que Deus fala tanto sobre a cor vermelha aqui? Vermelho fala de quê? Guerra, derramamento de sangue, nobreza. Que exército é esse que Deus está mencionando que vai por fim nascer? É o exército de um camarada chamado Nabopolassar. Vocês conhecem alguém na Bíblia que tem um nome parecido com esse? Nabopolassar? Alguém? Nabucodonosor. Nabopolassar é o pai de Nabucodonosor. Então, o livro de Naum, ele vem antes do livro de Isaías. Não está na cronologia correta em nossa Bíblia. Existem Bíblias chamadas Bíblia cronológica que vai mostrar a cronologia correta. Mas veja bem, é Nabopolassar que Deus vai usar para pôr fim em Nínive. E esses exércitos se vestirão de vermelho. Eles são babilônicos. Eles irão invadir a cidade de Nínive. Vermelho, guerra, sangue, né? Você lembra que lá em Apocalipse, quando Jesus ele abre o livro com os seus selos, o segundo selo, o primeiro que ele abre é um cavalo branco, o segundo que ele abre é um cavalo vermelho, e esse cavaleiro ele tem poder para fazer guerra aos habitantes da terra, derramar sangue. Isso significa o quê? Vermelho significa guerra, poder, autoridade, força. Deus dizendo, esses que vão guerrear contra vocês são vermelhos, eles são fortes. Os escudos de seus valentes serão vermelhos. Versículo 4. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, e o seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpago. Olha isso. Você imagina que você vai brigar com um camarada que é como um relâmpago. Ele é rápido. Você vai levar uma surra. Deus dizendo, os guerreiros que vão batalhar contra vocês são rápidos. Os cavalos deles são rápidos. Eles são rápidos nas mãos, são rápidos com os pés, são rápidos com o pensamento, são rápidos na estratégia, são rápidos na ação, são rápidos na guerra, na batalha. Eles são rápidos. São rápidos, são fortes. São como tocha. 5. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão para chegar no seu muro, quando o amparo for preparado. Olha isso. Na guerra, normalmente, pode acontecer de um valente acabar esbarrando no valente que é amigo dele. Deus dizendo aqui que esses valentes aqui, embora sejam um alto número, ninguém vai esbarrar em ninguém. Mas, do contrário, anímico, um vai tropeçar no cadáver do outro e vai cair no chão. Nenhum deles vai tropeçar no outro, mas vocês, um vai estar correndo e vai tropeçando no outro, no cadáver do outro que caiu no chão e vai morrer também. Na lança e na espada. Vocês vão cair. Deus fala que vão chegar no muro. Chegar no muro é o que alguém está correndo para se proteger. Mas não vai conseguir alcançar. Vou tentar correr para se proteger, mas não vai dar jeito. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. Eu vou espalhar vocês. Porque um grupo unido é forte, mas eu vou espalhar. A tormenta vai ser tão grande que todo mundo vai abandonar a estratégia. É como um time. O técnico chega e diz assim, nós vamos fazer isso, isso e isso. Aí quando chega na hora da batalha, no campo, o time começa a desorganizar. E cada um para o seu lado. Começa a bater cabeça. Se o adversário começa a vencer. As portas do rio se abrirão para um palácio dissolvido. É decretado. Ela será levada cativa, com a vida para cima, as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de água, porém elas agora vazam. Parai,
Parai, cramaciar, mas ninguém olhará para trás. Vocês são como um tanque de muitas águas, como um reservatório de água. Água, símbolo de fartura, de fertilidade, símbolo de vida, símbolo de prosperidade. Deus dizendo assim: vocês são como esse tanque, mas eu vou furar o tanque de vocês. E vou furar o tanque de vocês, vai ser uma ferida, um furo pequenininho. Mas quando alguém for tentar tapar esse furo, o furo vai abrir mais. É como se tivesse a única caixa d'água, o único reservatório de água no mundo. Imagine, você tem o único reservatório de água no mundo inteiro. Todo mundo vai tentar preservar aquilo ali, não é? Surge um furo nesse reservatório. Todo mundo vai tentando tapar, desesperado. Mas quanto mais tem que tapar, mais água sai, mais água faz. Vai secando na fonte. Deus dizendo: é isso que eu vou fazer com vocês. Vocês vão tentar escapar, vocês vão tentar fugir, mas não vai ter escapatória. Não vai ter escapatória. Saqueei a prata, alguém grita. Saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riquezas há de todo gênero, de bens desejados, vazia, esgotada, devastada está. Derrete o seu coração, treme os joelhos, em todos os lombos, a dor e os rostos de todos eles se enegrecem. Olha para mim. Fecha a minha vida. Se você estava se perguntando até agora onde estava a consolação e o significado do nome deste profeta, leia o último versículo. Alguém pode ler? O último versículo. O que está escrito? Isso. Último versículo. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga encurrada. Todos que ouvirem da tua queda baterão palmas por isso. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Está aí a consolação. Presbítero, não entendi. Olha para mim. Vou exemplificar. Uma família tem seu ente querido assassinado por alguém. A justiça é feita. Esse camarada é condenado. Aonde está a consolação? Para quem é a consolação? Para o condenado ou para a família? Para a família. Aqui está o significado do nome do profeta Naum: consolação ou consolo. O consolo não é para os assírios e para os ninivitas. O consolo é para quem foi afligido por eles. Para quem eles pisaram, para quem eles humilharam. Entende? O consolo é para as suas vítimas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é vítima deste mundo hoje? A igreja é ou não é uma vítima deste mundo? Se salta um paredão de funk. Crianças se embriagando. Roupas sensuais. Se engravidando de desconhecidos. Vai até tarde e ninguém chama a polícia. Mas se um culto vai até uma hora, muitas horas tarde, a polícia já bate. Alguém denuncia. A igreja é ou não é vítima? É vítima. A Bíblia fala: eles se alegrarão e vocês estarão em luto, mas a vossa tristeza se converterá em riso. Haverá um dia de alegria para a igreja.
Haverá um dia em que Deus irá estabelecer seu trono, a sua justiça sobre esta terra. Este será o dia do retorno de Cristo. Quando Ele vier, Ele porá fim a todas as injustiças. Quando Ele vier, Ele vai estabelecer a verdade como coluna nesta terra. Quando Ele vier, Ele vai expulsar os corruptos dos seus postos, dos seus tronos. Ele irá colocar a igreja para governar os países sobre essa terra. Você já imaginou você governando o Japão, governando a China? Já imaginou Jesus colocando você como presidente do Brasil? Porque é isso que vai acontecer quando Cristo estabelecer seu trono na terra. É a igreja que vai governar. Sai, Lula. Vaza daí. Sai. Ah, mas sai daí. Sai. Vaza. Alexandre, sai daí. Maduro, sai fora. Vaza. É a minha igreja que vai reinar agora. É a minha igreja que vai reinar. Ô Putin, sai, 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 deixa a minha igreja vai reinar agora. Sai daí, vaza! Jesus vai pôr as coisas no seu devido lugar. E todo salafrário, safado, sem vergonha, irá ser humilhado naquele dia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Se coloque de pé nesta noite.